obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Agradecendo mais uma vez a presença do Sr. Ministro para responder perante o Parlamento e a disponibilidade para discutir hoje a questão do investimento e da conversão para as 35 horas dos profissionais de saúde. De facto, em termos de investimento, a Conta Geral do Estado demonstra de forma taxativa que o investimento tem vindo a baixar, de 2015 para 16, e a Conta Geral do Estado de 29 de junho demonstra que baixou de 16 para 17. E o Sr. Ministro falou hoje numa série de investimentos, mas mais uma vez, e é verdade, a vida é feita de escolhas, e a questão da IP3 que foi aqui invocada, é verdade, para fazer obras de um lado não se fazem de outros, e portanto se há obras previstas na Nacional 125 ou na Via do Infante, sugerimos que as cancele, porque de facto é preciso o Hospital do Algarve continuar a ser ignorado pelo Sr. Ministro e pelo seu Governo. Mas sobre as 35 horas é importante deixar aqui uma resposta muito clara àquilo que o Sr. Ministro disse na primeira audição de hoje. Para o PSD, revê-se nas 35 horas como uma medida de justiça, mas na medida daquilo que o Sr. Ministro prometeu e não naquilo que em muitos casos aparentemente está a acontecer, e pode esclarecer que se estiver enganado. Que é o facto de as 35 horas permitirem, por um lado, que o valor hora do trabalhador seja aumentado e combatermos ativamente as questões de burnout que temos visto em todo o setor da saúde. Porque aquilo que nós vamos vendo é que, por um lado, em alguns casos, particularmente os contratos individuais de trabalho, há uma obrigação não apenas de reduzir o horário, caso o trabalhador queira, mas com isso uma redução salarial. Ora, isso viola aquilo que o Sr. Ministro prometeu. Mas, por outro lado, mesmo aqueles que já converteram para as 35 horas, com o uso abusivo da figura da hora extraordinária, aquilo que nós vemos é que a exigência ao profissional continua em crescendo. E eu recordo-me bem da primeira audição do Sr. Ministro, quando veio aqui dizer que as 35 horas não constituíam um problema e que iriam custar entre 32 e 40 milhões de euros. Onde essa conversa já lá vai. Seria bom saber quanto é que custa, por uma questão de transparência que o Sr. Ministro eu sei que valoriza, dizer quanto é que custa de facto a conversão. Tal como seria interessante saber a resposta àquilo que o Sr. Ministro desafiou os deputados a responder, que é onde é que estão os profissionais de saúde, quantos são e qual o grau de classificação. É que o Inventário Nacional dos Profissionais de Saúde, que a ACSS está mandatada a fazer por lei desde 2014, ainda está por fazer. E, portanto, continuamos sem saber nada. Assim como o Sr. Ministro prometeu na última audição, disse que estaria a ser concluído, agora, um estudo sobre o impacto das 35 horas. Isto em junho de 2018, quase 3 anos envolvidos de governação. Assim como a Secretária de Estado da Administração Pública, Maria Fátima Fonseca, em outubro do ano passado, também disse que um grupo de trabalho tinha sido constituído, em que um estudo estava a ser preparado, e pergunto-me onde é que está este estudo do impacto. O Parlamento, naturalmente, também tem direito a ver, não é só necessariamente enviar os relatórios para os mídias, como vimos que no caso do Infarmed é uma prática recorrente deste Ministério. E quando nós olhamos para o balanço social do Ministério da Saúde relativamente a 2017, nós verificamos que 40% dos vínculos existentes revestem sob a forma de contrato individual de trabalho. E, não sendo possível, de facto, ir às especificidades dos números porque não são transparentes, aquilo que se permite calcular é que são 14 mil enfermeiros em contrato individual de trabalho e cerca de 20 mil trabalhadores do SNS também com vínculo laboral idêntico. E, portanto, pelos cálculos simples, para além dos 2 mil enfermeiros que seriam necessários mais 3 mil outros trabalhadores, técnicos superiores de saúde, técnicos superiores de diagnóstico terapêutico, assistentes operacionais, só para colmatar aquilo que são as necessidades básicas das 35 horas. E, portanto, pergunto, Sr. Ministro, pode garantir que todos os trabalhadores, com todos os módulos contratuais, vão ver a sua passagem para as 35 horas sem perdas remuneratórias dentro do prazo previsto, ou seja, ao longo do mês de julho, no Serviço Nacional de Saúde? É uma pergunta muito simples e clara. E quando nós olhamos para o passado, o relatório da Primavera foi muito claro. Todas as contratações feitas entre 2015 e 2017 apenas e só serviram para colmatar o efeito da alteração das 35 horas. E sei que o tempo está a terminar. Para concluir. E para terminar, só para dizer que o impacto que nós estamos a sentir, ao contrário do que o Sr. Ministro disse ontem, é que nós verificamos que já há impacto real nos serviços, juntamente com a greve às horas extraordinárias, que é o recurso que o Governo utiliza. Quando olhamos para o Hospital São João, em que o hospital tinha pedido 272 profissionais, eles só teriam
profissionais aprovados e nem sabem quando é que os podem contratar. Ou o caso de Gaia, que tinha solicitado a contratação de 188 e apenas obteve a autorização de 96. Ou ainda ontem, quando nós, enquanto grupo parlamentar, visitamos Santarém, dos 120 pedidos, apenas foram aprovados 19 profissionais de saúde. E, portanto, nós não estamos a falar de dados empíricos, nem estamos a inventar com base em nada, senão na realidade e nos factos. E seria interessante saber, porque isto tem impacto no acesso à saúde e é importante obter resposta do Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr.